Beleza, boa tarde. Vamos levar um papo assim meio que informal, sem edição, aquilo que eu tenho pensado, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E eu queria compartilhar com você, apesar de fazer bastante tempo que eu não posto vídeos aqui, que a gente não troca uma ideia, mas eu queria dizer assim alguma coisa importante que eu tenho pensado todos os a minha vida enquanto cristão, que faz pouco tempo só 24 anos, 23, 24 anos, mas uma coisa que eu sempre me debati foi porque sempre o sistema das coisas, as pessoas que estão envolvidas com isso, quando vai se falar de Deus, quando vai se falar de igreja, se vai falar de religião, as pessoas sempre querem te moldar de acordo com um padrão pré-estabelecido ou como se existisse uma forma, um formato de ser cristão é assim, e ser pessoas do mundo é assim, e isso é uma grande besteira, porque as coisas não são externas, as coisas são internas. A mudança que o Evangelho faz no interior de cada um é independente do externo. Tem algumas pessoas que precisam ser mudado o externo também. Tem outras que não. Tem outras que é só o interno e tá tudo bem, tá tudo legal. Mas por que a gente demanda tanta atenção, se desgasta tanto em querer mudar o externo, o estereótipo das pessoas, e na realidade o mais interessante que é a mudança interna, é a metanoia, aquilo que é feito na mente do cidadão, não se importam, né? Então, em base nisso, que eu estava pensando esses dias, com mais ênfase, porque a cobrança parece que é maior, que você tem que aparentar alguma coisa que de fato não é você, e cada um é cada um. Eu costumo dizer que cada pessoa é um universo. Eu sou original, eu não sou um projeto, um experimento que Deus fez e criou seguindo uma metodologia, seguindo um DNA de outro. Eu sou particular, a minha personalidade é essa, e eu me identifico assim. E por muito tempo eu lutei contra o que eu era para agradar a uma grande maioria, a um sistema, e acabei me entristecendo com aquilo que eu queria ser, aquilo que as pessoas exigiam de mim e aquilo que de fato eu não sou. E para agradar a esse nicho, para agradar esse núcleo, eu tentava ser uma pessoa diferente. Eu tenho personalidade, eu tenho características que são minhas individual. Pode ser que tenha alguma outra pessoa que tenha alguma característica parecida com a minha, mas não é igual a minha, não é a mim. Sou eu sou eu. Eu gosto de coisas extravagantes, eu gosto de coisas diferentes, sempre gostei, desde pequeno. Muito antes de conhecer o Evangelho de Cristo, eu era assim. Eu sempre fui uma pessoa meio que fora dos padrões da garotada do meu bairro. Eu gostava de sair de touca vermelha, parecendo um Saci Pererê. Gostava de usar calça branca, cheia de lantejoulas aqui no passador da calça, para quando eu estivesse no baile que as luzes apagassem, só visse aquele negócio brilhando. Eu sempre fui assim, gostei de óculos coloridos e só há pouco tempo que eu consegui usar, porque eu ficava muito preocupado com o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. E quando você chega nesse nicho religioso, aí a coisa é mais complicada ainda. Porque aí você tem que mudar toda a sua padronagem, você precisa de obedecer aquilo que o sistema quer que você obedeça. E nós não somos assim, não somos robôs. Jesus Cristo não veio ao mundo e entregou a vida dele por mim e por você para que eu me parecesse com A ou com B ou com C. Ele quer que eu seja parecido com ele. No caráter, as pessoas têm que olhar em mim e ver Jesus Cristo. Tem que ouvir nas minhas falas as falas de Jesus. Mas eu não preciso de ser modelo dele, porque ele não deixou uma foto para que eu me inspirasse. Ele não é aquele cara de cabelo comprido, loirinho de olho azul, porque eu nunca vou poder ser loirinho de olho azul, de cabelo comprido a gente até tenta, né? Mas eu nunca vou ser aquele modelo, porque aquele modelo não é ele, aquele modelo é falso. O modelo dele é esse modelo de amor, aquele modelo que ele deixou. O novo mandamento vos dou. Ame a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, e ame o teu semelhante como a ti mesmo. O modelo que eu tenho que seguir dele é um modelo de amor. Mas eu não tenho que me parecer física e externamente com ele. As pessoas precisam de enxergar em mim características que tem nele, mas eu necessariamente não tenho que ser igual a ele. É um papo meio doido, mas vamos ler dentro da palavra uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo fala, e eu estava
observando isso hoje com ele, nessa palavra dele, que eu estava meditando na palavra dele, e estava vendo qual que é o meu posicionamento com relação a tudo isso, e porque essa luta constante, essa busca constante, que as pessoas querem modelar o Egídio, a pessoa do Egídio, de acordo com A ou B ou C. 1 Coríntios 11, versículo 1, só nesse por enquanto. Sede, meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha, Paulo está chamando uma responsabilidade para ele. Cara, presta atenção. Sede meus imitadores do jeito que eu sou imitador de Cristo. Paulo não estava falando assim, cara, se veste como eu visto, porque Cristo se vestia assim. Não corte o cabelo assim, porque Cristo não cortava o cabelo assim. Não use óculos vermelho, roxo, amarelo, verde, cores extravagantes, porque Cristo não usava assim. Não use pulseira, relógio, brinco, badulaque, blusinha com zíperzinho, colorida, porque Cristo não estava falando isso. Paulo estava falando, sede meus imitadores, imite a mim do jeito que eu imito a Cristo. Do jeito que Cristo faz, eu faço. Então, me imite, porque você não está vendo Cristo. Cristo não está em carne e osso aqui contigo agora. Mas eu sou imitador dele. Eu faço as mesmas coisas que ele faz. Eu tomo as mesmas atitudes que ele toma. Então, tome essas atitudes como eu tomo também, porque eu estou imitando aquilo que Cristo mostrou para mim. Aquilo que Cristo me ensinou, eu estou fazendo. Sacou? Então, não queira ser o Egídio, porque você nunca vai ser o Egídio. Mas queira fazer as coisas que o Egídio faz, porque ele observou Cristo fazendo, ele lê as Escrituras e vê Cristo socorrendo os enfermos, ele vê Cristo socorrendo a prostituta, ele vê Cristo comendo com quem a sociedade achava que não prestava. O Egídio está fazendo isso também. Então vamos às atitudes, porque essas atitudes conferem com as atitudes que Cristo fazia ali e deixou escrito. E as pessoas relatavam que ele fazia isso. Vamos fazer essas coisas que Cristo fazia, que o Egídio está fazendo, que A, B ou C está fazendo, porque confere com aquilo que está escrito na palavra de Deus e confere com aquilo que de fato é a personalidade, é o caráter de Cristo. Vamos fazer assim porque Cristo fez e deu certo. Cristo, de repente, estava com uma multidão, aproximadamente muito mais do que 5.000 pessoas, aquelas pessoas estavam morrendo de fome, e elas não tinham que comer, mas estavam se alimentando da palavra de Cristo. Aí, de repente, ele pega um garotinho lá que tinha uns pães e uns peixes, e ele manda distribuir aquele povo em quantidade de 50 em 50, e manda passar os cestos, e aquela multidão toda foi alimentada do alimento físico e também do alimento da palavra. Então vamos fazer isso porque Cristo fez e deu certo, foi legal. Agora não vamos fazer aquilo que o Egídio está fazendo, porque aquilo que o Egídio está fazendo é da personalidade dele, é da característica dele. O óculos vermelho que ele usa porque faz parte da característica dele, porque ele curte essas coisas. Não vou fazer isso porque isso é dele, é da personalidade dele. Mas eu vou fazer aquilo que ele está fazendo, que faz parte da personalidade de Cristo, então eu vou copiá-lo porque ele está copiando um modelo que deu certo. Jesus Cristo. O mestre, o Messias, o único. Entendeu? Então, Paulo estava falando exatamente isso. Alô, povo de Corintos, sede meus imitadores, faça o que eu faço, porque aquilo que eu estou fazendo foi o que Cristo fez. E porque Cristo fez em favor de muitas pessoas, e muitas pessoas se beneficiaram, então vou fazê-lo, e faça comigo também, do jeito que eu estou fazendo. E não façam porque eu sou Paulo, ou faça porque ele é Pedro, ou faça porque ele é Tiago, ou faça porque ele é Beltrano Ciclano, mas faça segundo eu faço, porque eu estou seguindo um modelo, e esse meu modelo é o maior de todos os modelos, o único modelo, que é Cristo. Romanos, vamos abrir Romanos? Romanos 12. Aí, ficam-se numa sangria desatada para que a gente falemos uma só língua. E não vamos falar uma só língua, porque Deus justamente confundiu lá no Gênesis as línguas, criou confusão no meio das línguas, as pessoas estavam querendo ser mais do que as outras. Então, justamente por isso que ele
confundiu as línguas. Então não adianta você querer falar como eu, você querer copiar a minha fala, eu copiar a fala do pregador A ou B para causar impacto, para a pessoa falar, nossa, que eloquência, porque o jeito que o Egídio fala é esse mesmo, o Egídio não vai falar igual ao outro, porque essa é a maneira do Egídio. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com a temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus repartiu a cada um cada coisinha. Para mim, ele deu essa porção meia translocada, essa porção meia doida, essa porção que anda de laranja mesmo, de verde, de roxo, mas que não deixa de ser cristão. Continua sendo cristão. Essa loucura toda que é da minha personalidade, porque essa medida foi que ele me deu, essa graça que ele me deu. Talvez ele dê uma outra graça para você, ou talvez até maior do que a minha, talvez você seja muito mais louco do que eu. Mas não queira fazer aquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço foi dado a mim para fazer, não a você. Tá entendendo? Eu cresci nesses anos de evangelho, vendo pessoas cantando, vendo pessoas pregando e admirando essas pessoas, e vendo algumas pessoas que já estavam há mais tempo do que eu, falo assim, ai, eu recebo essa unção que está na vida da pessoa, eu quero essa unção. E aí, como a gente é bobinho, é meio inocente, e a gente está na caminhada, eu ficava, eu quero essa unção de pregar igual esse fulano, eu quero essa unção de cantar. Aí Deus falou assim, a porção que eu dei para você é para você, a porção que eu dei para ele é para ele. A unção que eu dei a você é a mesma que a dele, é o mesmo Espírito. Só que a maneira como você vai trabalhar é diferente da maneira como ele trabalha. Você tem características individuais e pessoais que é só sua. Essa loucura é minha. Ele me fez assim, eu sou assim. Aliás, eu fui me descobrindo assim, porque eu era muito tímido, eu era muito envergonhado, e até usava essa loucura toda para tentar esconder um pouco da minha personalidade, porque era muito cobrado de muitas coisas, era muito julgado por muitas coisas, então tinha até medo. Então essa personalidade assim, tava meio que escondidinha, meio que embutida, entendeu? O que vão falar se vê, né, um magrinho, um neguinho andando com óculos cor de laranja, com roupa cheia de florzinha, vão chamar que é isso, vão falar que é aquilo. Então eu ficava meio preocupado com essas coisas. Aí de repente Deus falou assim comigo, mas foi assim que eu te fiz, é assim que eu quero te usar, é desta maneira mesmo, porque essa é a sua personalidade, essa é a sua característica, eu não quero você igualzinho fulano, beltrano, ciclano, é desse jeito mesmo que eu quero usar você. Você tá me entendendo? Então a gente demanda muito tempo, gastando muito tempo em querer ser aquilo que nós não devemos ser, aquilo que Deus não quer que nós sejamos. Seja você mesmo. Nossa, já estou estourando o tempo. Olha quanta coisa a gente tem para falar, né? Seja você mesmo. Use daquilo que você tem, que aquilo que você tem foi aquilo que Deus lhe confiou para você ser o melhor. E faça disso tudo uma experiência para que você produza verdadeiramente as palavras de Cristo, a postura de Cristo em tudo aquilo que você faz, para que de repente você possa dizer, como o apóstolo Paulo falou agora em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores do jeito que eu sou imitador de Cristo, porque eu imito Cristo. Aquilo que Cristo fala, eu falo. Aquilo que Cristo faz, eu faço. Mas à medida que, de repente, a figura de Cristo sai da cena, e aí é o personagem, é a pessoa, personagem não, porque personagem é falso, mas de verdade é a pessoa do Egídio. Essas características do Egídio é que Jesus vai usar para o enriquecimento da obra dele, para que as pessoas saibam que de verdade Deus alcançou o Egídio dessa maneira e que Deus usa o Egídio dessa maneira, e o Egídio vai parar de se culpar e de tentar deixar de ser quem ele é para ser alguém que agrade a uma grande maioria e não agrada a quem deveria de fato somente ele agradar, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da minha e da sua fé. Então, a minha preocupação maior é agradar ao meu Salvador, porque foi ele que me criou assim, ele que me fez com essa voz agudinha, ele que me fez magrinho, que fez com esse tom de pele, que fez essa loucura toda. Então eu prefiro agradá-lo do que agradar aos homens, e agradar aos homens e desagradar a Deus. Também é palavra de Deus. Falou, fica com Deus, segue aí no meu canal, vou postar no meu Facebook, no meu Instagram, nas mídias,
compartilhe com os teus amigos, que se foi bênção para você, também se não for bênção para você também, a palavra de Deus retém aquilo que é bom e aquilo que não for bom, se lance fora. Fique com a palavra de Deus e aquilo que não for bom, que for da minha palavra, você retira fora e fique só com a palavra de Deus, tá bom? Fica com Deus, boa tarde e até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer.